Pessoal, hoje eu estou com o magistrado da comarca de Eldorado do Sul, Dr. Marcos Reichel. E ele tem uma experiência vasta com concurso público, é um cara que a gente pode modelar e aprender muita coisa com ele. Então eu chamei o doutor aqui para dar uma entrevista para a gente, para contar um pouco dessa experiência. Doutor, obrigada, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu lhe agradeço muito por essa contribuição, por o senhor nos dar essa oportunidade de lhe ouvir. Tá. Muito obrigado, Roxana. Antes de tudo, eu tenho que cumprimentar a quem está assistindo e a ti também. E quem é grato pela oportunidade de poder um pouquinho compartilhar a experiência, por mais simples que seja, sou eu. Para mim é uma grande satisfação poder, de alguma maneira, auxiliar a quem tiver interesse nessa caminhada de cargos públicos, de se colocar profissionalmente na vida, em outras palavras, em termos um pouco mais amplos. Doutor, o senhor pode nos contar um pouquinho da sua história com o concurso? Sim, sem sombra de dúvidas. Hoje eu tenho 38 anos de idade e já quase 20 anos de serviço público. Uau. Então o que eu posso colocar é que desde jovem, desde quando eu estava na faculdade, na graduação, eu já tinha em mente, já tinha ideia a ocupação de algum cargo público, não necessariamente que exigisse nível superior, mas de algum cargo público. E de onde é que vem isso aí? Vamos dar um passo atrás ainda. Tá? Eu venho de uma legítima família classe média, meus pais não são pessoas que tiveram muitas posses, mas também o oposto também não. Então, de pessoas que eram trabalhadoras, como muita gente que vamos chamar de comum no mundo e que tinham como maior patrimônio, maior valor, a vontade de crescer, a vontade de educar seus filhos. Tem um outro irmão que também é atuante em carreira pública, ele é procurador da Fazenda Nacional. Tá? E então, a partir dessa família da onde venho, então eu tive incutido na minha formação a perspectiva, a ideia de que era necessário trabalhar, necessário estudar, para que a gente pudesse ter algo na vida e pudesse, em outras palavras, acabar se realizando. Então, partindo disso aí, o que aconteceu comigo? Então, antes mesmo de eu atingir a maioridade civil, quando eu era menor de 18 anos, eu sabia que eu precisaria, de alguma maneira, trabalhar. Então, no mundo que naquela época se apresentava, eu tinha dois modelos bem diferentes em casa. Eu tinha um exemplo do meu pai, que trabalhava na iniciativa privada, e tinha também o exemplo da minha mãe, que foi servidora pública. Então, e olhando os dois perfis diferentes, eu imaginei que para mim, no serviço público, eu teria maior tranquilidade. Então, isso desde muito novo, a partir desses dois exemplos que eu tinha em casa. E assim que eu atingi 18 anos de idade, eu já estava apto, então, a fazer concurso público. Mas daí vai vir a pergunta, como que desde tão novo já sabia desses caminhos que havia? Pois é, como eu coloquei, eu tenho um irmão, e esse irmão que tenho é um pouco mais velho que eu, e à época, quando eu fiz 18 anos, ele estava já na faculdade, ele estava quase concluindo a graduação dele, e ele já tinha alguns colegas que estavam nessa caminhada de concurso. E eu obtive alguma espécie de informação, o contato e a inspiração neles. Então, e isso aí me motivou a, desde logo, a aproveitar o que eu tinha já de conhecimento, de estudo, de bagagem do vestibular, para eu poder já prestar concursos de nível médio. E qual foi o primeiro que o senhor prestou? O primeiro que eu fiz foi para a Caixa Econômica Federal. Então foi o primeiro concurso que eu fiz
e fui chamado. Ah, que show, já de cara. Já no primeiro, demorou um tempo, não fiquei tão bem colocado e acabei sendo chamado para o cargo de técnico bancário na época. Então isso aí foi no início dos anos 2000. Que legal, mas já começou com sucesso, isso é muito bom, isso, incentiva. Com né? certeza, incentivou. E daí, por acaso, acabou que na Caixa eu fui lotado numa agência pequena dentro de um outro órgão público. Ah, legal. Qual órgão? Dentro do TRF, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. E aí o senhor quis ir para o TRF? Daí eu achei interessante o trabalho que eles desempenhavam no TRF, até porque naquela época eu já estava cursando Direito. Tá, sim. Então, e achei interessante o trabalho que desempenhavam. Claro, aqui eu acho bem interessante pontuar, Roxana, que o que os meus pais tinham de patrimônio a me oferecer era um incentivo para estudar. Tá? Posso não ter tido, eventualmente, quando criança, quando adolescente, a melhor bicicleta, o melhor tênis, que toda criança e adolescente quer, mas para estudar, para fazer algum curso, o apoio que eles puderam me franquear, me fornecer, eu tenho certeza que foi dado e que isso aí fez a diferença. Sim. O apoio familiar, o apoio daquelas pessoas que estão próximas. Então, comecei então na Caixa Econômica Federal, foi o meu primeiro cargo público, à época, e como hoje ainda é, pelo regime seletista, tá? Não era um cargo estatutário, mas é cargo que é provido mediante concurso público. Sim. Então, empregado público? É empregado né? público. Isso, exatamente isso. Foi a minha primeira experiência no mercado de trabalho e na esfera pública, Sim. em termos amplos, falando. Em termos amplos. De lá, da Caixa Econômica Federal, eu continuei estudando, continuei fazendo outras provas, cheguei a ser chamado logo depois para um outro concurso, também na administração pública indireta, para a CE. Legal. Então o senhor continuou fazendo provas na sequência? Assim, Continuei fazendo diversas provas depois disso. Legal, não parou. Que não. Show. Aí o senhor teve alguma reprovação, doutor? Com certeza eu tive. As minhas reprovações em concurso público, viu? Eu falei no plural. Então, se deram principalmente mais tarde. Eu persisti estudando. De forma firme. Ali eu sabia que era a minha veia mestra para conseguir construir alguma outra coisa. E saí da Caixa por ter sido aprovado no concurso para a Justiça do Trabalho. Eu também passei pelo TRT. Técnico Judiciário da Justiça do Trabalho. Legal. E nesse meio tempo, como coloquei, ainda estava na graduação, continuei estudando, de técnico no TRT, acabei sendo chamado depois para técnico no TRF, onde fiquei um período mais longo daí. Então, como técnico no TRF, eu acabei me graduando na universidade enquanto estava como técnico, e uma vez graduado, daí passei a prestar concursos, passei a fazer provas de concurso, prestar provas de concurso de nível superior. Um deles foi para analista no TRF. Sim. E que também eu obtive esse. Isso. Que legal. E qual classificação o senhor ficava, assim, entre os primeiros, ou ficava mais longe, demorava para ser nomeado? Por exemplo, nesse de analista? No de analista eu acabei tendo uma classificação muito boa. Boa, que legal. Muito boa. É que é uma experiência, né? São várias provas feitas, são vários anos estudando, a gente vai aprimorando, né? É exatamente isso que aconteceu comigo. Na Caixa, na Justiça do Trabalho, no concurso de técnico para a Justiça Federal do TRF, as minhas colocações não tinham sido, vamos se chamar de excelência nos primeiros. Levou certo tempo para me chamarem. Do TRF para técnico, TRF demorou mais de ano. Mas segui esperançoso e acabei sendo nomeado.
Para analista no TRF, pelo, vamos assim dizer, tempo que eu já estava estudando com afinco, eu acabei sendo bem colocado, ficando bem colocado. A minha posição foi de 4º lugar. Nossa, muito bem. TRF aqui da 4ª? TRF da 4ª região, show. Porto Alegre. Tinha na época 3.749 pessoas inscritas. Eu acabei obtendo a 4ª colocação no concurso para Porto Alegre. E daí nesse meio tempo, na sequência disso, aí cheguei a fazer concurso para juiz federal, fiz concurso para procurador da Fazenda. Aí o senhor começou as carreiras jurídicas, então. Isso. Depois de graduado e já, então, tendo obtido êxito no concurso para analista no TRF, que já era um cargo privativo para bacharel em Direito, eu passei a mirar, então, as carreiras jurídicas propriamente ditas, como a magistratura, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria do Estado, a Defensoria Pública, e nessa caminhada eu cheguei a fazer um concurso para juiz federal, que fui aprovado na primeira etapa, porém, no meio do caminho, nas provas de sentença, tive reprovação. E que é bem difícil, eu acho, porque depois que passa, né, a primeira, eu não sei, eu imagino, né, que a gente já fica numa empolgação, num envolvimento ainda maior, né, esperançoso. Não sei se foi o caso, o senhor contou para os familiares? Ou... No meu caso em particular, eu sempre procurei ser reservado. Esperar. Para o que ser colocado com segurança. Isso. E não que a gente tenha de ter a máxima descrição disso aí, mas foi a estratégia que eu adotei para mim. Mas até para se proteger, isso, né? Para evitar a expectativa assim, indevida. E aí, né? Então eu achei que era prudente para mim, vamos ficar quietinho, vamos deixar as coisas andarem, porque se nós levarmos com tranquilidade, sem precisar ficar prestando contas de tudo que a gente faz, eu entendi que era naquele momento mais adequado para mim, até para eu poder focar no que me interessava, né? Show, ótimo. Então, fui reprovado na metade do concurso para juiz federal. Depois disso aí ainda tive reprovação no concurso para procurador da Fazenda por pouca pontuação, por questões que eu imaginava até que foram corrigidas de maneira injusta. Sim. E cogitei discutir as questões judicialmente, mas acabei entendendo que ia ser mais tranquilo para mim seguir na minha trilha, porque algo adiante ia aparecer para mim. Não, com tanto empenho, com tanta prova que o senhor estava fazendo, alguma hora tinha que com empenho eu posso afirmar que de fato houve. Talvez esse seja um dos pontos cruciais para quem tenha a pretensão de ocupar algum cargo público. Não é por acaso que alguém ocupa atualmente cargo público pela alta concorrência que a gente sabe que tem. Né? Eu concordo 100% com o senhor. Não é por acaso. Fazer concurso, fazer e continuar e não desanimar com derrota e seguir em frente, que uma hora dá certo. Né? Ela tem que seguir em frente, mas estudando. Da maneira correta, com disciplina, né? Não adianta pegar só fazer a prova e não estudar. Óbvio. Então, e também não adianta, isso aí falo com uma máxima tranquilidade, deixar para começar a estudar quando é publicado o edital. Claro, o quanto antes. O quanto antes já pudesse estruturar melhor. E evidente que às vezes se busca um cargo, mas no meio do caminho aparece outra prova, e não é porque não começou a estudar isso para aquela outra prova de um outro cargo que não se possa tentar. Isso, desde que na mesma área também, né? Para não atirar para todo lado, com né? certeza. E perder o foco. E o senhor se tornou magistrado, era um sonho? Ou realmente, assim, qualquer carreira que fosse, né? Procuradoria, defensoria? Eu tinha o desejo, sim, há muito tempo de ingressar na magistratura, e o que me fez ter feito a tentativa de outros concursos, de outros cargos antes da magistratura, foi porque aqui no estado do Rio Grande do Sul, desde que eu havia colado o grau, não tinha aberto ainda concurso para provimento de cargo de magistratura. Isso fez com que, então,
até que abrisse o concurso para magistrado, eu tivesse feito essas outras tentativas. E claro, nesse meio tempo, se eu tivesse experimentado um outro cargo que me satisfizesse, que tivesse de alguma maneira me agradado, me trazido felicidade, não sei se eu estaria aqui hoje. A ideia não tem como afirmar, porque seria uma outra hipótese. Mas sim, eu tinha há muito tempo o desejo de ingressar na magistratura, em especial pelo contato muito próximo que eu tinha com desembargadores na época da Justiça Federal, com os quais eu trabalhei, e essa experiência com eles me fez ter esse desejo. E me fez, mais do que isso aí ainda, verificar que era possível. Claro. Porque eu via que eram pessoas como eu, como muitas outras pessoas que tem por aí, mas são pessoas que o que as diferencia das outras foi que focaram naquilo. Pagaram o preço, né? Pagaram o preço, que não é barato, mas que tem as suas recompensas. Claro, com certeza. E se o senhor pudesse listar uma ou duas assim, dificuldades que o senhor enfrentou nessa caminhada, o que mais foi difícil? O que é difícil nisso é a manutenção da persistência, né? Porque, como a gente já comentou, quem diz que chegou por acaso numa posição dessas, a meu juízo, ou tem muita sorte na vida, ou a informação é um tanto quanto duvidosa. Sim. Mas o que eu posso dizer assim que, pelo menos na minha experiência, na minha singular experiência, é o manter-se focado mesmo quando tem a derrota, mesmo quando o concurso é feito, o resultado não é aquele que a gente gostaria. Então, isso é algo que, para mim, teve uma certa dificuldade muitas vezes para lidar, mas que, respirado, recuperado da dificuldade, seguia adiante. Você dava um tempinho para descansar. Isso tem que se respeitar. E o que lhe fazia seguir em frente, doutor? Quando muita gente daqui a pouco teria desistido, desanimado, e o senhor persistiu e continuou? Eu tinha o desejo, na minha situação particular, de ingressar na magistratura, de ter uma certa autonomia na minha função. Então, isso era algo que, repito, no meu caso em específico, eu tinha. Então, eu queria ter, dentro do que é possível, claro, né, uma certa autonomia no trabalho. Então, é evidente que depois a gente percebe que tem uma série de outras restrições, mas que compensam aquele lado que a gente buscou, né? Então, eu segui muito por força disso, eu tinha esse desejo, foi uma aspiração. Que show, foi algo que lhe motivou a seguir até aqui. E teve algum momento assim que talvez o senhor consiga saber que foi de maior alegria, de maior felicidade, algum dia nessa caminhada? O que eu posso dizer na aprovação de cada um desses concursos, desses cargos que eu ocupei, em cada aprovação eu posso dizer que eu fui muito feliz. Era o dia que saía lá a lista de classificação? Isso eu afirmo com segurança. E com isso tem um outro ponto que talvez não seja o mais vinculado à ideia do concurso público, mas que para mim serviu, que foi que para cada degrau que eu subi, então, eu tentei auxiliar alguém para vir junto. Vir junto no sentido de que, por exemplo, se eu tive um acréscimo salarial em função de dada aprovação, eu fiz de conta para mim que eu fiquei um mês a mais no cargo antigo. Ganhando menos. Para com aquela diferença eu fazer alguma espécie de doação ou prestar um auxílio a terceiro. Porque eu tinha para mim em mente que se eu viver até o dia de hoje nessa condição, eu posso ficar um mês a mais na mesma condição que eu estive até hoje. Que show. Então, eu ficar um mês a mais na mesma condição que eu fiquei até hoje, então, pode fazer uma grande diferença para os outros. Sim, na vida de alguém. Pode. Que legal. Então, e eu fiz isso em todos os degraus que eu galguei. Que legal. Que massa, né? Muito, muito massa. E me diz uma
última coisa, então, doutor, se o senhor tivesse que voltar Sim. lá para a sua época de 18 anos e percorrer de novo essa trajetória, tem alguma coisa que o senhor teria feito diferente? Sempre depois que a gente percorre um caminho, a gente enxerga alguns atalhos, mas isso é difícil de a gente perceber quando a gente está percorrendo o trecho pela primeira vez. Sim. Então, talvez um pouco mais de foco, talvez não se preocupar demais com dadas situações, porque tem que ter dedicação, tem que ter foco, mas tem que ter tranquilidade também. Sim. O excesso de preocupação pode ser um vilão, claro, nessa jornada. Que até adoece, né? Quando a pessoa fica muito estressada. Sim. Legal, e se o senhor pudesse dar algum conselho para quem está assistindo aqui os vídeos e está nessa batalha estudando de repente para ser oficial de justiça, para no futuro ser magistrado ou algum outro cargo público, que conselho o senhor daria? O conselho que eu passo adiante, se é que é possível eu aconselhar alguém... Claro que com essa experiência, imagina. Não, é humilde, é apenas uma singular experiência minha. Então, o conselho que eu teria a passar é, primeiro, não desistir, e segundo, persista, porque vale a pena. Vale a pena, é realizador, tem um preço, mas é realizar sonho. Então, é isso que eu teria a dizer. Realizar sonho, que massa. Doutor, eu lhe agradeço muito. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente aí que está sonhando, né, em ser aprovado e que às vezes olha para a gente, assim, para o senhor, para mim, para outras pessoas que já tiveram sucesso como um exemplo, uma inspiração e talvez, como o senhor estava me falando antes da gente ligar a câmera, né, o doutor estava me falando aqui que cada um tem o seu caminho, que cada pessoa tem que entender, né, a sua maneira de como estudar, de aprender. Mas realmente, às vezes, ver o caminho que o outro percorreu nos dá uma luz. Né? Um insight que alguém teve aqui, disse que o senhor falou de, tem que perseverar, não pode desistir com as reprovações. Às vezes vai fazer diferença para uma pessoa que estava a ponto de desistir e que resolve continuar. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e eu sigo à disposição para o que eu puder auxiliar da maneira como for, dentro dos limites que evidentemente existem. Certo? Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço, até mais.